Olá, olá, olá! Começando Rabiscos, tudo bem, Jéssica Bobinho? Tudo bem com você? Nós estamos na segunda tentativa de gravar nosso episódio Então, 13 do Fio do aconteceu, Saco. aconteceu o que a gente mais temia. Nunca tinha acontecido em quase 2 anos de programa. A gente perdeu um programa já gravado, olha só. Mas assim, né? É, O mundo da comunicação ele tem esse tipo de coisa que é o que dá emoção, né? E como não tinha acontecido ainda, eu tô até feliz que aconteceu pela primeira vez. Hoje eu tô com voz ainda, estou com voz, né? Nessa segunda tentativa já tá falhando um pouco, mas vamos lá, estamos o aqui que com é a. importante é que a gente grava com mais tesão agora no segundo. Sim, e grava corrigindo as merdas que a gente falou no primeiro também, né? Vai ficar redondinho, gente. Hoje o nosso papo é sobre cancelamento, né? Quem falou que no Brasil não tem cultura? Hoje a gente tem muita, que é a cultura do cancelamento. Você já foi cancelada, Jéssica? Acirradíssima a cultura do cancelamento. Eu já sofri uma tentativa de cancelamento. Eu fui acusada de ser racista no Twitter por uma pessoa. Essa pessoa tem bastante Rendeu, seguidores, hein? mais do que eu, rendeu ali uma tretinha durante um dia. Eu não dei muita confiança, eu meio que não liguei, porque eu sei quem eu sou, eu conheço meu trabalho, e eu não liguei e a coisa morreu por si. Mas não é uma sensação agradável a tentativa de cancelamento, não, porque surge gente do bueiro, pessoas que você nunca viu, para dizer por que você deve ser cancelado. Eu só não fui chamada de santa, porque do resto eu fui chamada de tudo que vocês possam imaginar, mas eu não Você fez liguei. até uma lista de tudo que você foi Eu fiz chamada, uma né? É lista porque eu engraçado. achei engraçadíssimo. Eu falei, gente, que engraçado, porque assim, são pessoas que nunca nem te viram e elas vêm assim com uma fúria em cima de você, e aí mas me chamaram de tudo, É. assim. O mais suave foi de retardada, de mau caráter, de escrota. Foi horrível, assim, os xingamentos, mas é o que eu tô falando, eu não peguei pra mim, não me afetou pessoalmente. Eu, enquanto pessoa física, não fui afetada, não tive um prejuízo de seguidores, nem de exposição, então tá tudo bem, mas Aham. é desconfortável, né? A gente vive um fenômeno interessante, né? Porque a internet ela acaba fabricando uma memória que mais cedo ou mais tarde ela vai ser vasculhada aí por um desafeto, por um curioso ou até por um fã, né? Porque o que a Sim. gente diz hoje vai ecoar para sempre, não tem jeito. Então, se você amadureceu, não importa. Quem você era há 10 anos pode vir à tona como se fosse hoje, né? Rabiscos, inclusive, já foi cancelado algumas vezes, Jéssica. Sofreu uma Quer dizer, tentativa, né, de cancelamento. Ele foi é tentado criticado, né? cancelar. Eu acho que o cancelamento mesmo, ele Não ele é foi, mais é. pesado, né? Eu acho que a gente tem casos de cancelamento que são mais graves. Eu até vou começar falando dele, porque eu acho que foi um caso emblemático, não envolve uma celebridade, Aham. mas um cidadão comum mexicano que vive nos Estados Unidos, e ele foi cancelado porque ele estava no trânsito com o braço para fora, estralando o dedo. No estralar de dedos, ele fez o símbolo de OK, que é lido também como um símbolo supremacista, branco e racista, né? Seria um símbolo atrelado ao Ku Klux Klan. Uma outra Aham. pessoa viu, fotografou, pegou pela placa do carro, achou ele nas redes sociais, marcou a empresa que ele trabalhava, ele foi demitido, e ele é um pai de família. Ele é um cara não branco que foi cancelado por racismo por pessoas que são brancas. O que suscita e levanta um outro debate também, se pessoas negras conseguem cancelar pessoas brancas ou se só o oposto acontece, ou seja, se só grupos que são oprimidos de fato são cancelados. O que ocorreu nesse caso, no entanto, é que esse cidadão ele foi de fato cancelado, ele perdeu o emprego, então ele teve um prejuízo para além da imagem dele nas redes sociais, que é um prejuízo financeiro e um prejuízo na vida mesmo, todo um atraso. Ele é um cidadão, ele é um imigrante e não tinha nada a ver com isso, ele estava só estralando o dedo. Então, assim, a que ponto que chega, né? E o quão fora da casinha tem que estar uma pessoa e com tanto ódio, tanta raiva, que ele vai pegar uma pessoa aleatória na rua e vai destruir a vida dessa pessoa sem saber sequer do que se trata, né? E eu acho que esse Uhum. caso é emblemático. Então, eu acho que o cancelamento ele vai muito nessa via, né? Quando existe um preconceito. Um preconceito não, um Eu acho prejuízo, que né? acho que Não é isso que você sofreu nenhum tipo de é prejuízo, bem. foram críticas, na verdade. No meu caso, teve uma tentativa Aham. orquestrada de manchar o meu perfil, de trazer Uhum. haters de fora para me atacarem em massa, né? Foi uma tentativa em massa, aconteceu em massa.
tomou uma proporção um pouco maior, mas não chegou a, de fato, se consumar, né? No Rabiscos eu entendi que foi mais uma crítica, na verdade, né? Foi um posicionamento contrário, porque acham que a gente não pode ser politizado, e eu acho que o podcast pode falar de política, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Isso é verdade, porque é engraçado, assim, o problema do cancelamento, assim, chamar tudo de cancelamento, né, desenfrear isso, você acaba colocando todas as causas também no mesmo balaio, né? A gente não tem uma divisão exata no cancelamento geral, vamos dizer, sobre as causas que merecem atenção, né? Não, você cancela, exato, né? Você cancela a pessoa porque ela não gosta do mesmo sabor de pizza do que você. No entanto, você defende o direito do Bolsonaro de dizer que ele vai metralhar a petralhada do Acre, que ele vai varrer os vermelhos do país, e lê-se isso como liberdade de expressão. Então a gente esbarra aí e isso fica respingando em várias outras questões, né? Como o discurso a validação de discurso de ódio, liberdade de expressão, censura. Então tudo, né, acaba, e também opressão, né? Opressão de um modo geral. Isso fica respingando muito nessa coisa da cultura do cancelamento. Questiona-se que o que tem que acabar é a cultura de celebridade e não de cancelamento. Defende-se o cancelamento ou não. O fato é que isso chegou na literatura e não é de hoje, né? Mas nas últimas semanas o debate ficou aí mais acirrado com o caso da autora do Harry Potter, né, da saga do Harry Potter e de outros livros, que é a J.K. Rowling, que sofreu também uma tentativa de cancelamento. Eu entendo que ela não foi cancelada, eu entendo que ela foi criticada, porque é impossível cancelar a J.K. Rowling dado o tamanho do patrimônio dela e o tamanho da visibilidade que ela tem. Os prejuízos de inúmeros seguidores e de pessoas que eventualmente deixarão de comprar o livro da saga é muito pequeno perto de tudo que já aconteceu referente a isso. O patrimônio dela, ela tem para sei lá quantas mais vidas, né? Então... É porque a crítica dela foi uma crítica em um grupo completamente vitimizado, sofrido, que apanha, que morre cada dia, né? Então a gente não pode também esquecer disso, que você tem uma responsabilidade do que fala. Claro que a gente tem um fenômeno hoje também que, às vezes, a resposta que a pessoa tem é desproporcional para não falar, com medo de que isso pode ecoar. No caso da J.K. Rowling, eu acredito que ela, tendo o alcance que ela tem, a postura que ela tem, a gente vai ouvir algumas pessoas aqui hoje, alguns amigos que colaboraram com a gente, que isso faz com que a gente tenha um equilíbrio de análise, mas ao mesmo tempo que a gente possa sim ter uma posição contrária, até o que você falou, né? Sem que isso manche necessariamente a obra primorosa que ela fez, Harry Potter, apesar de eu não ter lido, mas eu sei que deve ser bom, né? Porque vocês falam. É imperdoável, né? Eu acho que a pessoa ela chegar aí com 36 anos sem ter lido Harry Potter e cobrar. Não existe, não tem idade para ler Harry Potter, mas me cobrar que eu não li os clássicos, porque alguns eu li, né? Não tem nem. É indiscutível isso, né? É indiscutível a gente fazer esse programa sem você ter lido a saga do Harry Potter, entendeu? Eu não quero mais nem fazer, mentira. Mas tem uma outra figura. Eu vou ler aquele aplicativo lá, leia ali em 20 segundos, sabe aquele aplicativo? Só que aí você vai perder todo o rolê, porque o legal enfim, né? Fica à vontade, mas eu gosto muito de Harry Potter. Um outro autor que aparece muito e que foi cancelado de novo esse ano, no último domingo, é o Charles Bukowski, que é sempre cancelado, né? Que é aí controverso. É a nossa capa aqui, inclusive. Que é a nossa capa, que é um autor controverso, é um autor polêmico, é um autor boêmio, é um autor maldito, né? E foi de novo cancelado, né? E virou de novo essa discussão, enfim. Mas também, como é que você cancela o Bukowski, que já morreu há tanto tempo, né? Eu acho positivo que a gente discuta, e, por exemplo, no caso do Monteiro Lobato, que também vira e mexe, é cancelado e não é. Eu acho positivo e eu acho importante, né? Porque eu penso assim, é diferente, por exemplo, a gente ter a obra da J.K. Rowling, que é uma obra formativa e super importante, e muito bacana,
e que você lê essa obra não te transforma numa pessoa transfóbica, como ela, pessoa física, e tem se mostrado no Twitter. Mas você lê Monteiro Lobato não é que vai te transformar numa pessoa racista, mas ele era racista e isso está presente na obra dele. A transfobia da J.K. não está presente na obra dela, mas o racismo do Monteiro Lobato sim. Então eu acho que são dois pesos e duas medidas também. E também, uma vez que ele já morto, é impossível ele mudar. Mas ela ainda viva, talvez ela tenha um tempo aí de se recuperar. Mas eu acho que vale a gente ouvir o que os nossos convidados aqui falaram e a gente vai conversando em cima disso. Ó, a gente vai ouvir, então, o escritor Manuel Madeira. Inclusive, eu vou estar com ele na Semana Euclidiana de São José do Rio Pardo, na quinta-feira. A polêmica dessa semana da J.K. Rowling provou várias coisas, né? Primeiro que as pessoas públicas, então, elas não podem ter opinião própria, né? Elas têm que se ausentar de dizer o que ela acredita e pronto. Ela não, se ela for falar alguma opinião, a opinião dela vai passar por uma questão de interpretação. Sempre, né? A verdade, então, que ela diz vai ser analisada, né? Então, outra coisa que provou é que a verdade é uma questão de interpretação. Se ela acredita naquilo de verdade, as pessoas podem pensar que não é aquilo, né? É o contrário que ela quis dizer. E é muito estranho, porque então, outra coisa que acontece é que os admiradores, que até então são fanáticos, né, pelo trabalho, até do cara, até o cara falar alguma coisa que ele não acredita. Quando ele fala alguma coisa que ele não acredita, ele vira de uma hora para outra um hater, né? Ele não pode ser mais levado em consideração por uma opinião, né? Por uma verdade de um ponto de vista, né? De um ponto de vista. Tá? Eu acredito que isso aí é muito manipulado também, né? A verdade na mídia hoje ela é muito manipulada. A J.K. Rowling pode nem ter falado isso, ou pode ter falado isso em uma frase e levou uma consideração tremenda, né? E uma posição muito interessante é que se não tivesse sido o trabalho da J.K. Rowling, as pessoas não teriam esse posicionamento crítico, né? Esse pensamento crítico sobre todas as opiniões, né? E todas as pessoas não saberiam tirar conclusões, né? Então, eu acho que foi uma atitude muito reacionária, né? Em cima de uma autora que formou uma geração e continua formando, né? Obrigado aí, Manuel. Querido Emanuel, obrigado pela sua participação. Eu já posso abaixar os pés. Ele já terminou de passar o pano para J.K. Rowling. Foi uma passada de pano, né? A gente tem que... Então, minha opinião é de que foi uma passada de pano. Eu não concordo com o Emanuel, porque eu acho que a gente defender o direito da J.K. Rowling de ser transfóbica é defender que as pessoas trans morram. E a gente sabe que o Brasil, por exemplo, lidera o ranking de mortes de pessoas trans no mundo. É o país que mais mata, ou seja, é uma população extremamente vulnerável, que luta para sobreviver, que é desumanizada o tempo todo, e em vez da gente amparar isso, a gente coloca num lugar de tipo, mas ela pode falar o que ela quiser porque ela escreveu Harry Potter, ou porque a gente vive numa democracia e ela também, sei lá, né, se vive, mas porque é uma democracia, ela tem o direito de falar, ela tem o direito de se expressar. Não, ela não tem, porque a opinião dela é uma opinião que oprime, e é uma opinião que mata. Então, no meu ponto de vista, ela não tem
direito de se expressar nesse caso, não. Eu acho que ela precisa rever. Só que assim, eu acho que falar nunca mais vou ler Harry Potter, não vou deixar os meus filhos lerem Harry Potter. Eu acho bobagem, porque é o que eu já falei. A transfobia dela não aparece na obra dela. É claro que também ela não é pró, né, um grupo LGBTQIA+, nos livros dela, mas não aparece. E fica uma questão neutra ali, o que outras questões acabam tomando a importância da narrativa, e tudo bem. Mas eu até conversei com o Manuel. O ponto dela de ser assim, eu acho um pouco a mais. Eu acho que você pode ser fã, mas enquanto fã, você pode se decepcionar com seu ídolo também e continuar amando ele, né? A gente se decepciona com as pessoas e continua amando elas, né? A gente conversa e fala... Nós temos melhor. Jéssica, nós temos um fã de Harry Potter aqui do meu lado, que chegou agora, o Juliano Zapia. Olha só, o Juliano é super fã de Harry Potter real, é verdade. É isso. Oi, Jéssica. Oi, Ju, tudo bem? Deu um beijo no pessoal do Rabisco, Ju. Um beijo pra vocês. Eu não sei o que o Tadeu quis dizer com isso, mas um beijo. Ô, Jéssica, mas eu falei isso pro Emanuel também, quando ele me mandou, né? Até eu tive uma postura muito parecida com a sua, assim. Jamais. Jamais. Você é um lorde, eu sou uma pessoa extremamente louca, mas vamos lá. Eu falo assim, de certa forma até influenciar, sim, a gente não pode ignorar o poder de influência que a internet tem, apesar de ter um horrível de influencer, mas ele tem sim uma carga por trás disso, e a gente recebeu aqui no Rabiscos até um episódio muito marcante, foi com a Kika Sena, né, que ela deu relatos muito pesados da vida dela, né, às vezes a gente está numa situação de privilégio, distancia a gente de tentar entender a fragilidade que é estar numa posição como essa, entendeu? Então, acho que esse debate é necessário. E a gente não pode achar que tudo é mimimi ou que tudo é um tipo de reclamação quando tem pessoas por serem quem são, entendeu? Exato. É nesse sentido que eu acho que a gente precisa ponderar. E, assim, é muito diferente de você apontar isso numa pessoa absurdamente pública, como é a J.K. Rowling, e você apontar isso, sei lá, no Juliano, que é o cara que tá aí do teu lado e que é uma pessoa, na maior parte das vezes, uma pessoa física, né? Que daí volta pro caso que eu citei no começo, né? Então você usar uma pessoa como ali um bode expiatório pra uma raiva tua, pra um ódio incontido, pra fazer uma justiça que você não tá fazendo, você tá numa justiça cega, né, e fazendo ela com a pessoa errada, eu acho complicado. Mas, assim, eu acho importante que a gente possa ouvir a opinião do Emanuel, né, eu acho que o Rabiscos é para isso, né, eu sou jornalista, então eu sempre defendo que a gente tem que falar com as pessoas e a gente tem que ouvi-las, né, mas eu discordo, quero pontuar que eu discordo, e acho que a gente pode chamar a próxima pessoa que a gente ouvir, que é a Clara Madrigano, que ela falou não só sobre o caso da J.K. Rowling, mas ela falou também sobre um caso que rolou na última semana de um autor que alegou censura no livro dele, porque ele falou de estupro e foi cortado isso do livro dele. E aí ela fala um pouco sobre a questão do estupro na literatura, o uso do estupro na ficção especulativa como uma muleta narrativa, né? E que para mim faz muito sentido, né? Eu acho que é muito interessante a gente também poder falar sobre isso e poder debater, né? E poder entrar nessa área, porque e é isso, sem o milindre, né? com todo perdão aqui, Sérgio Moro, não quero causar nenhum milindre, mas sem... Você citou a fonte, não tem problema não. Ah, tá bom, né? Sem querer causar nenhum milindre, mas eu acho que é importante a gente poder falar sobre isso e poder rever esse tipo de postura, né? E sem lançar a mão, porque é isso também. O que acontece? Também nas últimas semanas, aquela chefe de cozinha, a Paula Carrossela, ela foi extremamente gordofóbica numa fala dela, e isso foi apontado para ela, e ela ficou tentando provar a fala dela o tempo todo sem
sendo ainda mais gordofóbica, até que ela entendeu que ela tinha sido gordofóbica, mas demorou uma semana. E aí ela reviu, ela pediu desculpa, mas também aquela desculpa assim, olha, desculpa pelo que vocês entenderam, não foi isso que eu quis dizer. Mas assim, eu acho que é muito válido a pessoa rever a própria postura, né? E entender que ela não está sendo cancelada, porque a primeira coisa que ela falou foi, estou sendo cancelada, e ela não estava sendo cancelada, né? Ela estava sendo chamada a atenção por uma coisa que ela estava fazendo e que estava machucando as pessoas, né? Porque a gente lida com seres humanos, né? E aí é isso, você acha que você está na internet, você pode falar qualquer coisa e tudo bem, você sendo uma pessoa pública, uma pessoa que influencia outras pessoas, você não pode falar qualquer coisa, né? Você não pode causar melindre à toa, né? Então é isso, acho que vale a gente ouvir a Clara, que a opinião dela foi bem interessante nesse sentido. A gente tá vivendo o que parece ser o auge da cultura do cancelamento, e eu acho que a pandemia tem um pouco a ver. Todos nós ficamos meio isolados e as desgraças no mundo, elas são tão grandes que nós queremos fazer alguma coisa, mostrar a nossa revolta. E às vezes nós temos razão, às vezes não. A gente pode querer cancelar o fulaninho que não gosta do mesmo sabor de sorvete que a gente, ou podemos, com razão, ficar zangados com pessoas que ocasionalmente falam merda na internet. E qualquer pessoa é passível disso, especialmente quem detém privilégios. E eu detenho muito privilégios, eu certamente já falei muita merda, mas a cultura do cancelamento, como se fala por aí, a cultura do cancelamento vai destruir tudo, a cultura do cancelamento é culpada por isso e aquilo, é um pouco confusa, é um pouco traiçoeira, porque é fácil a gente cancelar, entre aspas, um fulano com 30 seguidores e é praticamente impossível cancelar uma pessoa como a J.K. Rowling, que tem um pequeno país em número de seguidores. E são essas as pessoas que merecem a nossa atenção, porque essas são as pessoas que detêm o poder. A Rowling disse besteira online, isso é uma coisa. A Rowling propaga uma ideologia altamente nociva na internet, essa é outra coisa, muitíssimo diferente e muitíssimo alarmante. Então, sempre vai se erguer uma voz lá no fundo da sala dizendo que nós estamos cancelando a Rowling porque nós somos sensíveis demais. Nós não estamos cancelando a Rowling porque nós somos sensíveis. Nós não estamos cancelando a Rowling. É impossível, na configuração atual do mundo, cancelar uma milionária. O que nós estamos fazendo é falar contra uma ideologia que mata pessoas diariamente e que está sendo propagada por uma das figuras mais importantes do cenário cultural dos dias de hoje. Então, as pessoas desistirem de comprar os livros de Harry Potter, abrindo mão de Harry Potter, as pessoas se desencantando com a Rowling, isso não é um boicote em si, porque ela vai continuar fazendo seus milhões, mas essa é uma escolha pessoal de dizer, eu acredito nisso. Eu acredito, por exemplo, que vidas trans são importantes e eu não pretendo apoiar quem coloca essas vidas em risco e que tenha um poder de influência tão grande. Podendo diminuir a influência dessa pessoa, eu vou. Não sendo parte disso, é uma escolha minha. Eu escolho não fazer parte disso. E é a mesma coisa que acontece com Monteiro Lobato, embora ele não esteja mais vivo e, graças a Deus, não possa fazer comentários nas redes sociais. Mas os livros do Lobato são proibidos? Não são. Mas eu, leitora, faço a escolha consciente de não ler mais, de não revisitar essa obra. E eu não acho que uma obra racista faça o mundo mais rico. Eu não quero que crianças tenham que ler sobre uma mulher sendo chamada de macaca por causa da cor da pele dela. Eu não imagino nenhum professor sabendo disso e olhando nos olhos de uma criança negra decidindo que o valor artístico do Monteiro Lobato é maior do que o trauma potencial que ele pode causar nessa e em tantas outras crianças num período tão frágil que é o de formação da mente da criança. Recentemente eu falei sobre o tropo do estupro, não limitado a, mas bastante usado em obras de ficção especulativa. Se você pega um livro de fantasia medieval, por exemplo, é quase certo que você vai achar uma cena de estupro. Se você abre um livro de terror, vai ter gente usando estupro como elemento de terror. Eu faço a escolha consciente de não ler esses livros. Eu faço a escolha de falar sobre isso publicamente, com o pouquíssimo de influência que eu tenho, para que autores parem de se valer dessa muleta quando eles querem chocar ou quando eles querem que um trauma faça uma mulher mais forte. Eu não citei nomes quando eu falei do estupro, quando
eu entrei nessa discussão, porque a minha intenção não era pegar o autor do livro, que foi o estopim da conversa, como Judas, porque ele é só um entre tantos outros. A minha intenção era de dizer que chega. Estupro não é terror, trauma não é terror, trauma não deixa as mulheres mais fortes. Não é um rito de passagem feminino, não é um tropo a ser usado quando você tem preguiça de causar terror de outras formas. Medo e aversão são coisas diferentes, e o choque pelo choque costuma causar aversão e não medo. Então, não existe uma cultura de cancelamento. Fazer pilha em cima de um adolescente que deixou um comentário bobo na internet não é cultura do cancelamento, é só adultos agindo como crianças querendo provar uma superioridade moral. A cultura do cancelamento também não é decidir não ler mais a Rowling ou o Lobato, ou criticar autores que abusam de estupro nas narrativas deles. Ninguém está sendo cancelado. Isso é afirmar que você é uma criatura por conta própria e que esse não é o mundo que você quer. Você prefere dar o seu dinheiro e o seu tempo a outros tipos de criadores. Isso é você entender que a mudança acontece através de você também, que você tem voz, mesmo quando você acha que não tem, e que você pode se fazer ouvir. Se as redes sociais nos deram esse caos de opiniões divergentes de briga, elas também deram poder a quem antes vivia marginalizado, que não tinha direito de falar na ágora. E agora nós temos. Muito obrigado, Clara, pela participação. Fiquei muito feliz de você ter podido colaborar com a gente, enriquecido o nosso debate. E muito dentro do que a Jéssica falou, às vezes eu sinto, muitos escritores hoje em dia, uma necessidade oportunista de escrita e não uma necessidade essencial de escrita, porque não é incomum estar entre os seus, né, as pessoas que escreve e de repente tem uma tragédia na cidade, uma tragédia no país, aí há uma mutação para, nossa, temos que escrever sobre isso, porque isso agora vai dar cliques, né? Não falam isso abertamente, mas é isso que está nas entrelinhas e às vezes até expressamente, e deixa para trás o que é essencial ao escritor, a escritora de sentir e colocar aquele sentimento no papel. Às vezes a pessoa quer colocar uma cena na história, uma cena, por exemplo, usando o caso aqui de estupro, e ela constrói uma história para chegar naquela cena, enquanto a cena poderia sim existir, não estamos falando que não pode existir estupro na literatura, não é isso, mas ela de uma forma orgânica e natural no decorrer de uma história. Então é muito mas legal. eu acho que vai muito nisso assim mesmo, né? Nessa coisa da muleta narrativa, né? Então você fala assim, eu vou usar aqui um estupro porque vai chocar. Vai, mas assim, a que custo, né? De que lugar que você vai escrever essa cena, o porquê, né? Eu acho que vale muito esse exercício também, que é um exercício de escrita, né? Que é um exercício básico, isso precisa estar aqui, o porquê, qual que é a história que eu quero contar, né? Eu como escritor, isso vale para jornalistas também, né? Para todo mundo que escreve e que se comunica, né? Qual que é a história que eu quero contar? Isso precisa estar aqui, precisa ser descrito dessa forma, e também para o cinema, enfim, né? Para vídeo, precisa ter a cena, né? O que você quer contar? O que você quer mostrar? Acho que vale muito isso. Às vezes um carinho no rosto, numa tomada de filme e uma cama bagunçada, fala muito mais sobre sexo do que uma cena em si, né? Exato. Eu acho que é o que a gente falou com a Cadantas, né, na última semana, que eu acho que a sutileza entrega muito mais e envolve muito mais, e isso vale inclusive para violência, né, do que você dar ali a cena explícita de mão beijada, subestimando inclusive quem tá te lendo, né, e tudo mais. Mas vamos ouvir a Clarissa Xavier, que é mediadora do Leia Mulheres no Rio Grande do Sul, e ela fala da relação dela tanto com a J.K. Rowling quanto com Harry Potter e com a cultura do cancelamento. Olá, meu nome é Clarissa Xavier, eu tenho 43 anos, moro em Porto Alegre, sou feminista, moderadora do Leia Mulheres, gordativista e fã da saga Harry Potter. Eu comecei a ler os livros da saga no ano de 2000, quando eles foram lançados, quando o primeiro livro foi lançado no Brasil, e logo me encantei, adorei, comecei a ler os livros assim que saíam. Depois do terceiro livro eu ficava tão ansiosa que assim que saía a edição em inglês eu comprava, lia,
E quando saía a tradução em português, eu também comprava para compreender um pouco melhor, porque o meu nível de inglês não é tão bom. Mas sempre gostei, sempre fui muito fã dos livros e da história toda. No ano de 2000, quando foi lançado, pouco se sabia sobre a autora, mais especulação do que fatos. A internet ainda não era a potência que é hoje, muito menos as redes sociais. E isso não chegava a ser muito relevante. Na verdade, saía que ela tinha escrito o livro quando criava sozinha os filhos, que tinha mandado para várias editoras e tinha sido rejeitada. E isso até fazia com que a autora fosse muito simpática aos meus olhos. Depois eu pude ver um documentário no canal GNT, acredito, sobre a autora. E uma das coisas que eu lembro é que eu estava vendo o documentário com a minha mãe, que também gostava muito dos livros. E ela mostrava o apartamento que ela tinha morado antes de ter publicado lá na Inglaterra. E era o apartamento onde ela dizia que era muito pequeno, que ela era pobre. E a minha mãe ficou indignada porque o apartamento era maior do que o que a gente morava. Enfim, que ela se dizia muito pobre, mas em comparação a nós, classe média aqui do Brasil, ela estava até melhor. Enfim. Isso já fez com que ela não parecesse tão simpática, que mostrava que ela tinha uma visão de mundo bem diferente da nossa. Mas continuei adorando as obras e tal, até que com o boom das redes sociais e a possibilidade das pessoas se manifestarem quando e como elas quiserem, sem muitas vezes o filtro do assessor de imprensa, fez com que a gente conhecesse melhor as ideias da J.K. Rowling. E ela foi cada vez mais demonstrando que é uma pessoa com pensamentos bastante limitados na área social, na área das identidades de gênero, na área política. E isso me deixa muito triste, afinal eu sou bastante fã da obra dela. Mas, para mim, os livros dela foram tão bacanas, me deram tanta alegria aos lê-los, são tão bem escritos, tão bem elaborados, que eu permito continuar adorando eles, apesar de não gostar das ideias da autora. Então hoje eu sinto que é um prazer envergonhado, porque às vezes eu até me envergonho em dizer que eu sou fã da obra, visto que a autora não é uma pessoa boa. E o que é realmente uma pena, que demonstra que, infelizmente, pessoas não tão boas, ou pessoas até más, podem fazer uma arte incrível e criar obras magníficas, mesmo tendo no seu caráter, no seu âmago, muita coisa ruim e feia. Eu acho muito triste isso, realmente sinto muito, mas me permito continuar adorando a obra, porque realmente eu acho que é uma obra incrível, mas adoro a obra, não adoro o artista. E é isso, acho que é isso que eu tinha para contar para vocês sobre
o fato de eu gostar muito do Harry Potter, mas não gostar da autora. Até mais. Ótimo áudio também da Clarissa. Obrigado, Clarissa. Obrigada pela participação, porque é sempre uma sangria desatada, vou atrás das pessoas, e a Clarissa foi muito pronta, topou participar, ela é fã do Harry Potter, a gente troca muito via Twitter, e ela fala aí bastante, tem uma opinião aí que vai no contraponto do Emanuel, e que eu acho que é muito válida. E na sequência eu queria chamar o próximo áudio, que é o da Bárbara Kraus. A Bárbara que é jornalista, podcaster, booktuber, dona da internet, está em todos os grupos de divulgação de leitura que tem no Brasil, lê pra caramba, e é uma pessoa super consciente, uma pessoa super lúcida aí, e bastante jovem. E fala também sobre a J.K. Rowling dessa perspectiva, tanto de leitora quanto de jornalista, de comunicadora da área do jornalismo. Então vamos ouvir a Bárbara. A Bárbara é sempre muito alto astral, né? Isso eu acho muito legal nela. Conheçam o trabalho dela, é uma excelente booktuber, agora podcaster também, ouçam o podcast dela. Ela é muito querida e tá sempre junto com o Rabiscos. Sou suspeita porque ela é minha amiga, eu sou dessas que fico chamando amigo pra vir no podcast também. Então vamos ouvir a Bárbara. Oi, Jéssica, oi, Tadeu, oi, pessoal que tá ouvindo Rabiscos. Aqui quem fala é a Bárbara Kraus, do podcast do Céu Tem Livro e do canal literário, do Instagram literário B de Barbari. Eu acho que, como muitas das crianças da década de 90, cresci lendo Harry Potter, vi todos os filmes, tenho uma Hermione aqui no meu quarto. E há algum tempo já que existe uma insatisfação com relação a J.K. Rowling, muito antes dessa questão da transfobia, né? Eu acho que os episódios mais marcantes foram quando ela disse que o Dumbledore era gay e que a Hermione era negra, mas não existe nenhuma menção a isso no livro, ainda que quando a gente vai procurar também não exista uma menção do contrário, né? Nem que o Dumbledore seja hétero, nem que a Hermione seja branca, mas a gente vive numa sociedade branco-normativa e heteronormativa, e quando você não menciona, a gente automaticamente vai alinhar esse pensamento comum, ainda mais, né, na Inglaterra. Quando ela deu essas declarações transfóbicas, acabou não me surpreendendo muito, porque me parece uma pessoa que, em alguns momentos, surfou nessa onda de representatividade para tentar valorizar uma obra dela que não carregava esses conceitos. Quando eu li Harry Potter, é claro que a nossa expectativa de representatividade era outra época, né? O simples fato de ela falar dos sangues ruins já dava a impressão pra gente de que ela era super progressista e que ela estava ali abarcando as ideias, a diversidade de várias pessoas, né? Mas aí quando a gente para ver, realmente os protagonistas são todos brancos, os personagens negros quase não têm falas. Quando ela teve a oportunidade de mostrar a homoafetividade do Dumbledore no Animais Fantásticos e Onde Habitam, ela disse que não era importante para a trama, sendo que, supostamente, né, segundo a história que ela conta no Twitter, o protagonista do filme era um grande amor do Dumbledore, então faria todo sentido que isso aparecesse, né, na narrativa. Enfim, mais de uma vez ela mostrou que não estava disposta a mudar ou a lutar de alguma forma para demonstrar essas questões na obra, né? O próprio quesito do Johnny Depp tá no filme e ela não achar ruim que um cara que estava sendo acusado de agressão estivesse ali. Porém, eu sou uma pessoa, Jéssica, e Tadeu, que acredita muito na desconstrução. E eu acho que se eu sou feminista, se eu sou uma mulher de esquerda, eu tenho que acreditar que o diálogo, que a educação, que um monte de fatores podem mudar não só as pessoas, né, mas uma sociedade inteira. E por causa disso, eu sou muito contrária à ideia dessa cultura de cancelamento, né? Primeiro porque eu acho que é possível sim gostar das obras da J.K. Rowling sem precisar gostar dela, sabe? Eu acho que é super possível, eu acho que a maior parte das pessoas não deixou de gostar da obra, só tá momentaneamente chateado com a situação, mas quando tiver vontade vai ver o filme, vai assistir, sabe? Vai ler de novo, vai fazer uma releitura, enfim.
e que a gente tem que dar esse espaço. Pode ser que a J.K. Rowling não mude, mas eu acho que se a gente se portar dessa maneira de cancelar as pessoas, de simplesmente impedir que elas falem, a gente vai estar sendo tão autoritário quanto as pessoas das quais a gente está reclamando do autoritarismo, sabe? E eu não acho que isso faça sentido, pelo menos assim, na minha política de vida, isso não faz sentido, sabe? Eu sei que quando a gente tem um autor vivo como a J.K. Rowling, consumir o conteúdo que ela produz também implica em dar dinheiro para essa mulher. Então, isso entra numa questão do nosso consumo e a gente tem que ver o que faz mais sentido para cada um de nós. E tudo bem se a gente não quiser ficar divulgando ela por aí ou falando o nome dela por aí. Mas eu acho que se daqui a algum tempo, por exemplo, ela voltar atrás na opinião dela, seria legal que a gente estivesse aberto a isso, sabe? Porque, de certa forma, vai provar que existe uma possibilidade de tanto a J.K. Rowling como qualquer outra pessoa no mundo aprender com os próprios erros, né? E de modo algum eu tô passando pano pra transfobia dela, hein, gente? Ela foi transfóbica, sim. O próprio elenco todo, né, que conhece ela pessoalmente, acabou se manifestando, mas eu acho que a gente não pode cancelar, e não é nem só ela, viu, gente? É todo mundo que anda sendo cancelado na internet. Obrigada por me convidarem pra fazer essa participação. Beijo, gente! Querida Bárbara, adorei sua participação aqui de novo, sempre prestativa com a gente. Sim, eu gosto muito do que a Bárbara fala, sobretudo nessa questão de tipo, vamos dar uma chance, né? Vamos ver se a pessoa mudou, vamos ver se a pessoa quer mudar. Porque, igual eu falei no caso do Emanuel, eu acho que os nossos ídolos, eles nos decepcionam, né? E porque eles são pessoas também, né? Mais do que celebridades, eles são pessoas. Por exemplo, a Madonna. A Madonna foi super contra o Bolsonaro, né? Dando aquele orgulho pro Brasil, mas ela é cloroquiner, ela defendeu a cloroquina. Então, quem que entende, né? Você vai cancelar a Madonna porque ela é cloroquiner, né? Eu acho que tem uma pessoa que também escreve, que divide muita opinião, que é o Felipe Neto, né? O Felipe Neto, ele é cancelado todo dia na internet, né? Toda hora tentam cancelar ele. E eu acho que e é um exemplo legal, porque é um exemplo de uma pessoa que já foi muito escrota, né? Que já falou muita merda e que tá super disposto a mudar, né? Que evoluiu aí, que amadureceu com a vida, né? E que tá super disposto a fazer diferente, né? Ainda que ele seja antipetista, e eu não costumo, né, defender antipetistas, mas eu já defendi o Felipe Neto aqui nesse podcast, e eu defendo porque eu acho que ele tá muito disposto, eu acho que ele tá muito engajado, eu acho que ele tá tentando, ainda que ele seja super liberal e tudo mais, mas enfim, eu acho que é uma pessoa que hoje, no governo que a gente enfrenta, por exemplo, é mais aliado do que, sei lá, uma pessoa contrária. Então eu acho que é super válido, né? Eu acho que é importante você ouvir a pessoa, né? Porque, igual eu tinha brincado no outro, né? Eu já fui super cancelado. Se a pessoa for vasculhar minha vida, ela vai achar uma, não só uma, mas ela vai achar duas fotos minhas com a S. Neves, que é uma foto que vira e mexe, usam também pra tentar me desmerecer. E que eu tirei essa foto, gente. Quer dizer, ele quis tirar essa foto comigo, a história real é essa. E aí eu assumi a foto. Eu falei, olha, de fato eu tenho essa foto da S. Neves, é o meu pior, mas tá aqui, tô assumindo, tá público, né? Não sou, mas essa pessoa hoje eu tiraria? Não tiraria a foto. Sairia andando, né? Mas é isso, você acaba fazendo merda um dia na vida, né? Mas as pessoas, elas tendem a ter uma agressividade muito grande na internet, até por conta de estar escondido, certamente um pouco escondido atrás das telas, mas quando você vê vasculhando tweets de 15, 20 anos atrás, 15, 10 anos atrás. 20 não tinha Twitter. Mas você vê quão vulnerável a gente em ter que mudar de opinião, ou como aconteceu com o Felipe Neto, que ele faz meia-culpa, e aí ele é cancelado, mas ele começou a se inteirar para assuntos políticos, né? Aí encabeçando uma luta também da fake news, e eu acho que tá tudo certo, sabe? A gente tem que ter essa permissividade de saber viver em sociedade. Porque, por exemplo, tem uma leitora grossa comigo no direct, porque ela entendeu que a foto da Cadantas, que é uma foto linda, que a Cadantas está de lingerie com um livro na mão para a gente falar sobre o dia do orgasmo, é uma foto que ofendeu ela
ela falou que a foto não é poética, que ela já viu projetos e projetos bárbaros de ruins, no sentido bem pejorativo, sobre o dia do sexo, mas que o nosso programa estava de longe o pior. Ou seja, Ai, eu amei. Eu acho que é um baita de um termômetro, na verdade, o cancelamento e esse tipo de crítica e essa agressividade para mostrar que você tá muito no caminho certo, assim, né? Eu acho que quando os haters eles não aparecem, eu fico com medo, né? Teve um texto que eu fiz uma vez que não teve hater, e aí eu falei, gente, eu tô com medo, porque é um texto sem hater. Me deu um estranhamento, porque se acostuma, né? Até inclusive com os haters, assim. Mas de modo geral, eu não ligo, né? Eu entendi que essa pessoa que fez essa crítica, muito possivelmente ela tem algum problema da ordem, né, de sexual, assim, de não conseguir desfrutar do próprio prazer, e aí ela precisou atacar o prazer alheio para poder fazer valer o ponto de vista dela, né? E foi um programa tão gostoso, né? A Cadantas, nossa, enriqueceu tanto o nosso dia do orgasmo, foi tão sensacional. Tivemos um feedback tão legal. O meu dia do orgasmo foi melhor com você. Quero falar aqui que o meu dia do orgasmo foi melhor com a Ká. Obrigada, Ká, por esse momento. Mas ela é muito atacada, né? Ontem ela postou uns prints de uma pessoa atacando ela e usando da religião e tudo mais, né? E eu acho que acontece muito, né? As pessoas se valem muito disso e sim dessa agressividade, né? Para desmerecer ou para invalidar o que o outro diz. Mas é isso, você consegue, sei lá, conseguiria se a Ká fosse uma pessoa que se abalasse com isso, porque é uma autora ainda com uma representatividade não tão grande, por exemplo, comparada com a do Felipe Neto, né? Que você não abala o número de vendas do livro dele, que é um livro que ele fala várias merdas, inclusive. Mas, então assim, você não abala, né? Você fala que você vai cancelar o Felipe Neto, não faz nem cócega, não chega nem perto, né? É bobagem. Uhum. É só de uma vontade que você tem de, enfim, de não querer ouvir mais aquela pessoa, mas você também não é obrigado, né? Eu fico sempre pensando que sempre tem a opção de deixar de seguir, né? De não compactuar, porque se a gente fosse cancelar, eu queria muito cancelar o Bolsonaro, queria cancelar a eleição do Bolsonaro, né? Eu queria cancelar, sei lá, a chapa da Dilma e do Temer pro Temer não compactuar com o golpe. Eu queria meu presidente de volta, né? Eu queria tanta coisa que eu não posso ter, né? Então, assim, eu queria cancelar a eleição. Se for pra cancelar alguma coisa, eu não vou cancelar a Madonna porque ela acha que a cloroquina faz bem, sei lá, né? O Bolsonaro mostrou pra Ema, acertou a Madonna. E pode acontecer. Mas, né, é isso, assim, antes da gente ouvir o último convidado, mas para fechar, eu penso que é uma grande bobagem, né? Essa questão da cultura do cancelamento, o que falam sobre, tipo, tem que acabar a cultura da celebridade. Eu não acho que seja esse o caminho, porque como é que você acaba com a Madonna, por exemplo, né? Não tem como, né? Você acabar com a Beyoncé, não dá pra você acabar com celebridades nesse sentido, né? Mas eu acho que dá pra você não consumir o que você não gosta, né? Sem precisar. Porque, por exemplo, eu não gosto de bife de fígado, mas eu não acho que não tem que vender, né? No supermercado, beleza quem gosta e beleza quem come também. Então acho que é isso, acho que a gente perdeu muito essa habilidade de ouvir, né? A gente discute muito o lugar de fala, mas a gente não trabalha e não discute, não pensa no lugar de escuta, né? Então qual é o nosso lugar de escuta? Por que a pessoa tá falando aquilo? Antes de qualquer coisa a gente já aponta, já quer cancelar. E aí eu volto no caso que eu falei no começo, o caso do mexicano. É um absurdo você ter que se deparar com uma história como essa e que como é que você vai reparar a vida desse cara agora? Você vai fazer o quê? Porque assim, ele não era uma celebridade, né? E daí também tem uma outra coisa que gera um medo nas pessoas, de tipo, eu vou me policiar pra não falar merda na internet. Mas e esse cara que não tava nem falando merda, ele tava só estralando o dedo enquanto ele dirigia? Né? Você faz o quê? Então, eu penso que essa cultura do cancelamento, né? Essa cultura de tentar destruir, né? Que é mais uma cultura da ordem do aniquilamento, né? Daquela persona, né? Você querer aniquilar a pessoa, por que você quer aniquilar, né?
o que acontece? Mas eu acho que o nosso último convidado dá uma pista aí pra gente de como é que esse mecanismo se desenrola. Rabiscos é muito chique, né? É demais, é muito fino. Nós ouvimos agora, para fechar o nosso episódio, o Celso Patelli, um querido amigo psicanalista, que deu um show aí de análise psicanalítica sobre o fenômeno do cancelamento e enriqueceu demais aqui nosso episódio. Vamos ouvir. Bora. Oi, Tadeu. Oi, Jéssica. Que honra poder participar do Rabiscos com vocês. Então é com muito prazer que eu estou aqui hoje para a gente discutir um pouquinho sobre psicanálise e cancelamento. Obviamente, né, o cancelamento é um fenômeno recente, né, que vem aí com a internet, né, com as redes sociais. Então, de uma maneira, né, um tanto óbvia, a gente não vai encontrar nenhum correlato, né, em Freud ou Lacan, né, nos autores mais clássicos da psicanálise. Então, mas acho importante, para discutir o cancelamento, que a gente consiga, né, discutir a própria estrutura da fama, né, a relação das pessoas com os seus ídolos, né, de como, né, os ídolos, eles encarnam para pessoas os desejos, né, a gente projeta, né, uma série de sentimentos, né, uma série de fantasias sobre os ídolos, né, isso é antigo, né? Acho que o que é de novo na internet talvez seja a velocidade, né? Como a coisa e a possibilidade de pessoas, né, fora do mainstream conseguir, né, se tornando figuras de destaques, influenciadores, enfim, né? Então acho que o cancelamento ele segue a mesma lógica, né? Em que se né, na fama a gente projeta os nossos desejos, né, aquilo que a gente gostaria de ser, de viver nos nossos ídolos, o cancelamento, né, que é essa rejeição ativa, ela também tem uma característica disso. Então, acho que se a gente retomar um pouquinho Michel Foucault em Vigiar e Punir, a gente pensar, né, que o cancelamento ele tem um quê de uma pena exemplar. Então, a pessoa cancelada, né, a gente está expurgando nela, né, algo que é perfeitamente coletivo. Então, aquilo que a gente rejeita no cancelado, né, é algo que está presente na sociedade, né, e que de maneira exemplar o cancelado ele encarna, né, assim, ele expurga então aquilo que não é para ser visto, né? Não é desejável. Eu me lembro talvez assim que a primeira situação, né, assim, que eu refleti sobre cancelamento foi da atriz Alessandra Negrini, acho que no Carnaval da Baixa Augusta, né, em que ela se fantasiou de indígena e ao que ela foi muito criticada, né, e ela se defendeu dizendo que ela tinha, né, era uma forma de homenagem, inclusive ela tinha usado o trabalho, né, de colegas profissionais indígenas como forma de valorização, certo? Mas o que está em jogo aqui, né, não é a nobreza da causa, né, mas como, né, ela é usada para dar voz, né, e dar cara, né, a um incômodo latente, né, na sociedade. O que, né, precisa ser pensado, que ao mesmo tempo ele tem um ato performativo, né, assim, a gente entender, né, toda a discussão da historicidade do cancelamento, né, a gente conseguir pensar as obras, né, em perspectiva, as questões no tempo, né, como o tempo muda, as pessoas mudam, né, a gente pensar os autores mortos, né, enfim, o cancelamento ele né, marca aí um desejo de mudança, né? Então ele é um ato performativo por si só, né, que diz de algo, né, diz dessa rejeição a determinada ideia, a determinada fantasia. No entanto, isso pode ser um pouco complicado, né? Assim, a gente consegue pensar isso
em relação às celebridades, só que celebridades não são pessoas, né? A pessoa em si sofre com outras questões, com o cancelamento, né? Então é como se, né, na vida da gente é perfeitamente possível que as pessoas cometam deslizes, né? E a gente perdoe, a gente dialogue, a gente incite a mudança, né? O que é o oposto da política de cancelamento, né? Visto que a política de cancelamento é uma política do não discurso, né? O cancelamento é um recado, né? Não é um diálogo. Então, acho que essas características elas precisam ser levadas em conta, se a gente for pensar isso em um nível, né? Social, né? Em um nível macro, né? Mas no nível micro, no nível das relações, pensando na pessoa que é cancelada, né? Assim, nos efeitos, tanto no psiquismo quanto na ideologia, na convivência dela, acho que a gente está falando, né, de uma outra questão, né? Então, o cancelamento tem essa característica, né, de como a gente, né, consegue, né, usar de uma figura, né, para projetar aquilo que a gente entende que é rechaçável, né, no nosso coletivo. Enfim, é um fenômeno moderno e que, né, produz seus efeitos aí, né, e cria uma certa pauta, né? Acho que isso é interessante, a gente tomar esse conhecimento. Obrigado, espero ter colaborado com vocês. Fico ansioso aqui, ouvindo todos os rabiscos. Grande abraço para vocês. Muito obrigado, querido Celcinho. E aí, Jéssica, você como uma estudante de psicanálise, o que tem a me dizer? Nossa, não me põe nessa fogueira não, eu quero dizer que obrigada, Celso. Aprendi muito. Aprendemos muito aí com o áudio dele. Foi aula, né? Não foi uma troca, foi uma aula. Mas eu entendo que vai muito. É algo que a gente fica pensando, né? Eu acho que era muito na ordem daquilo que eu tava falando, né? O porquê que você faz isso, né? Quando você se movimenta para cancelar alguém. Eu lembrei de uma coisa que eu vou deixar de dica, já que a gente tá se encaminhando pro final. Eu nem tinha lembrado na primeira vez que a gente gravou, eu lembrei agora, que é um episódio do Black Mirror, eu acho que é o último episódio da terceira temporada. Chama Hated in the Nation. É um média-metragem, tem aí 1 hora e pouco, 1 hora e meia talvez, e fala justamente sobre isso, fala, claro, né, tem aí o aspecto tecnológico e distópico, mas também ele fala muito sobre a cultura do cancelamento, o Twitter, e como a gente entra nessas ondas e o que essas ondas podem causar. Então fica aí para complementar o nosso episódio, que acho que é um tema vasto, né? E é um tema massa para discutir na mesa do bar, que a gente não tem tido durante a pandemia, mas fica para discutir quando a gente voltar a tomar cerveja no bar. E acho que, como a gente está aí meio confinado ainda, fica essa dica desse episódio do Black Mirror, que fala justamente disso. Acho que é um dos meus preferidos, e eu sempre indico para as pessoas, porque eu acho que escancara esse mecanismo da cultura do cancelamento, da adesão ao ódio, né? E as hashtags odiosas na internet. Então fica essa dica. Você falou de bar, e você sabe que as pessoas ouvem um Rabiscos bebendo, né? E agora na quarentena ainda mais, eu acho isso muito legal. A gente não tá bebendo esses dias, uma pena, mas eu sinto. Não, você fala por você, eu continuo bebendo, a gente tá se encontrando. Não, a gente tá bebendo junto, eu e você. Se encontrando, a pessoa bebendo, eu continuo bebendo. Mas eu amo que as pessoas bebem ouvindo Rabiscos e que elas associam a gente ao quê? Ao que a gente é alcoólatra, praticamente. Né? Mas quando passar isso tudo, a gente faz a nossa festa de quantos anos forem e faz com chopp de novo para celebrar. O Rabiscos está quase fazendo 2 anos. O Rabiscos está aí já há 1 ano e 11 meses.
Já Quase 2 anos. quase 2 anos, já fala várias palavras sozinho, já anda, corre. É um podcast que já tem aí quase uma opinião própria, né? Vamos fazer o Na Sua Estante, então. Sim. Qual é o livro que você vai indicar, Eu Jéssica? vou indicar 2, porque eu quero indicar um do Bukowski, que a gente usou ele na arte, mas a gente não falou tanto dele. Então eu vou indicar o primeiro livro que eu li dele, que continua sendo o meu preferido, que é o Misto Quente. Eu acho que as pessoas compreendem mal o Bukowski, cancelam ele todo dia à toa. Eu acho que vale a leitura. Muito embora, claro, eu tenha críticas, né? Não estou dizendo que não tô passando pano para ele, tenho críticas, mas eu acho que é uma boa literatura. E eu vou indicar o Modern Love, que é organizado pelo Daniel Jones. Saiu pela Rocco, a Rocco me mandou aqui de cortesia, e são textos crônicas e contos que foram publicados no New York Times, incluindo as 8 que deram origem aos episódios que estão disponíveis na Amazon Prime, que é uma série curta que fala sobre amor, sobre reencontro, sobre perda, sobre redenção, e ao mesmo tempo Muito boa, cara. Eu gosto muito. que é leve e emociona muito, também dá uma devastada aí no sentimento. Eu assisti, fiquei meio bugada, mas eu gostei bastante e tô gostando muito do livro também. Eu terminei de ver a série e falei, vou pegar o livro para ler, e tô gostando. Então, deixa essa dica, vale muito a pena ter o livro, e é um livro legal para dar de presente também, acho que funciona bem para crushes. Então fica essa dica. Essa série é muito legal. Muita gente me pergunta assim, me dá uma dica de algo mais leve para eu assistir. Eu sempre indico ela porque ela é bonita, ela é poética, ela tem ainda uma ingenuidade misturada com um toque realista das relações humanas. O primeiro episódio é lindíssimo. Não li o livro, só assisti a série, mas eu fiquei bem curioso com o livro agora, porque o livro tem mais histórias, né? Tem mais histórias, são histórias tão lindas quanto. Depois eu te empresto, vale a pena. É um livro gostoso de ser lido, vale muito a pena, assim. É uma reunião e a gente, eu pelo menos não costumo ler o New York Times inteiro, então eu não costumo ler as crônicas, eu sempre chefo só as manchetes, mas vale ver sim. E você, Tadeu, o que você indica de leitura? Eu vou deixar então também um do Bukowski, já que a gente deixou ele de capa, que é o meu favorito, que é o Factotum, né? Que é um livro o primeiro livro que eu li dele também foi esse. O Daniel emprestou e falou que eu falei para ele que eu queria ler Bukowski, ele me emprestou esse livro. É a história de um aspirante a escritor aí, ele desempregado, todo fodido. E ele vai em empregos temporários, fazendo bicos, para tentar escrever. Então ele vai mostrando como que é a vida fodida dele enquanto ele está escrevendo, meio que a vida do próprio Bukowski, né? E o segundo livro que eu comprei, que eu tô adorando, vou te prestar que eu sei que você quer, é A Vida e Obra de Sontag, do Benjamin Moser também, que é muito emblemático. É o livro que ganhou aí o prêmio Pulitzer de não ficção nesse ano, né? Na categoria de biografia, né? A Susan é uma escritora muito forte, né, no século XX, né, a norte-americana. Sim. Ela sempre é amada ou é odiada, né? Ela tem muita pegada de força nela, assim, pelo que eu tô lendo agora. E é um livro de um fôlego muito bom de ser lido. Fica a minha dica, então, A Vida e Obra de Susan Sontag, do Benjamin Moser. Estava na minha lista, eu ia comprar, já que a editora não me mandou, mas eu espero, então, se eu terminar de ler, me emprestar, que daí a gente já depois pode discutir sobre ele com mais profundidade aqui, que eu tenho certeza que vai ser um livro que vai me provocar. Espero que a gente não precise gravar de novo esse episódio, então, não, se a gente tiver que gravar de novo, olha, eu vou ficar muito brava, mas não vai ser preciso não, eu tô otimista que a gente não vai precisar. Não, agora foi bem melhor, eu já tô acompanhando os gráficos aqui, tá rodando bem. Nossa, demais. eu achei que você fez essa colocação só pra dizer, estou acompanhando os gráficos aqui. Eu me senti muito Bill Gates agora. Eu percebi, eu senti que você tava meio, tipo, sei lá, na Dow Jones aí, na Bolsa de Valores. Mas beleza. Beijo. Vai ter live agora, né? Boa live pra você. Obrigada. A gente se fala. Beijão. Tchau, tchau.